Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos vocês aí que curtem o nosso canal Cockpit do Xande. Muito bem, vamos aí para mais um jogo, né? Análise ontem de Flamengo e Bragantino. Ontem foi um jogaço, não vou mentir porque não foi um jogaço. Mas vamos analisar aí o desempenho de jogador por jogador, né? Números da partida também, para a gente poder entender um pouquinho aí sobre isso tudo. Mas antes de nós começarmos, quero pedir o seu like, pedir a sua inscrição no canal, para que você possa nos ajudar a crescer um pouquinho cada dia mais. Primeiro você se inscreve, depois você deixa o like. Muito bem, meus amigos, eu na última quarta-feira, na quinta-feira, eu falando sobre o jogo do Flamengo e Bolívar, eu até falei assim, poxa, o Flamengo jogou mal para Dedéu mais uma vez. E teve até um rapaz que comentou, deixou um comentário, eu concordei com ele, porque assim, o que acontece? O Flamengo jogou, foi nem quinta, foi sexta. O Flamengo jogou na quinta-feira. E é o que eu falei, como hoje, estou fazendo o vídeo hoje pela manhã. Porque eu não gosto de fazer o vídeo logo após o jogo, porque a gente fica tomado muito pela questão de torcedor. Eu sou torcedor. E eu gosto de fazer uma análise mais centrada. Mas nesse último jogo, Flamengo e Bolívar, mesmo fazendo o jogo no outro dia, eu ainda estava muito imerso na questão do jogo do Flamengo e Bolívar, né? Foi Bolívar e Flamengo. Que foi um jogo que o Flamengo jogou muito mal, muito mal. Mas só que tinha a questão realmente da altitude, teve outros fatores que justificariam aquele má performance do Flamengo. Só que aquela questão, depois eu me senti culpado de criticar por isso. Mas só que aquela questão, a minha crítica também veio pelo somatório. Um somatório de jogos ruins. Ontem, por exemplo, né, nós vamos analisar aqui. O Flamengo ganhou. Mas a que custo? E a nossa percepção, ou é que essa comissão técnica é muito incompetente, ou então que eles são extremamente paternalistas com alguns jogadores, tipo o seu Alan, né? O Alan ontem, que eu vou comentar quando chegar lá, né, ele deu passe pro gol do Bragantino. E é uma sucessão de erros e uma sucessão de situações que parece que ninguém está vendo. Quando o senhor Tite veio para o Flamengo, o Tite vai arrumar a zaga do Flamengo, porque com o Sampaoli, né, o Sampadoido, o Flamengo levava gol toda hora. Mas o Tite vai arrumar a zaga do Flamengo. Eu confesso que até um período, até nesse ano mesmo, no Carioca, inclusive, o Flamengo estava até arrumadinho. A zaga do Flamengo e tudo. Mas, de repente, o Flamengo bagunçou. E eu vou ser sincero com vocês, hoje o Flamengo está uma grande bagunça. Se você olhar hoje o Flamengo jogando, você vê que, sabe, o posicionamento dos jogadores, tá tudo meio que bagunçado. Ontem teve uma hora que estava vendo Luiz Araújo e Michael jogando no mesmo espaço do campo, lá do lado esquerdo. E eu falei assim, cara, eu não me lembrei quando o Michel jogava no Flamengo, que o Michel jogava sempre pela esquerda. Ele jogava às vezes pela direita, é verdade. Mas o Michel sempre jogava pela esquerda, né? E o Everton ali pela direita. Ontem eu vi o Luiz Araújo lá do outro lado junto com o Micha. Não, fiquei sem entender. Depois eu vi ele voltando e tal. Mas tem hora que o Flamengo vira uma bagunça, gente. E vamos ser sinceros. Ontem, quando o Flamengo levou o gol do Bragantino, rapaz, não é que deu aquele desespero, deu aquela sensação assim de conformismo. Pronto, empatou. Vai ser empate. Não vai passar disso. E depois, então, o Luiz Araújo fez aquela bela jogada e tal. Jogada muito boa dele, que ele chuta. O jogador do Bragantino tenta tirar, ele chuta para tirar. Infelizmente a bola bate no seu companheiro e vai em direção ao gol. A falha foi mais do goleiro, porque o goleiro ele ficou estático. Eu acho que ele não esperava, se você ver a cena, ele ficou estático. Vendo a bola entrar e a bola entrou assim pertinho dele. Se ele tivesse com mais atenção, vamos dizer assim, ele teria pulado na bola e teria defendido aquela bola. Então, o Flamengo hoje, ele ganha muito mais pela individualidade do que pelo conjunto. Você vê, por exemplo, o Fortaleza. O Fortaleza está jogando futebol bonito. O Botafogo. Mas o Botafogo tem jogadores muito bons. Mas vamos pegar o Fortaleza, que não tem craques, não tem estrelas. O Fortaleza, ele hoje, ele ganha muito mais pelo coletivo do que pelo individual. O Flamengo, ele ganha pelo individual e muito menos pelo coletivo. É o contrário. E aí vamos ver até onde isso vai chegar. O que vai valer mais no futebol? Coletivo ou individual? Só quero lembrar que o futebol é um jogo de equipe. São 11 jogadores contra 11 jogadores. Claro que
no futebol, um momento ou outro, o individual vai pesar muito, e conta muito, e vai desbalancear. Mas no momento que você só tem o individual e você não tem o coletivo, você fica refém no jogo, né? Está sempre no individual dos jogadores. Muito bem, vamos começar aqui a analisar o desempenho de jogadores por jogadores, ok? E no final vou dar o meu craque. Vamos lá, Xandão. Qual é o... Vamos lá, vamos falar aqui dos jogadores. Rossi. O Rossi, eu vou dar uma nota para ele ontem, vou dar uma nota 7, né? O Rossi ontem foi pouco exigido, nada pôde fazer no lance do gol, estavam já os dois jogadores ali, aquele passe que o Alan deu açucarado, né? E na última chegada do Bragantino mostrou muita segurança. Então, assim, o Rossi está muito também ainda, esse 7, por conta da bela atuação dele contra o Bolívar. Mas não foi como, assim, tão incomodado, ok? O Wesley no primeiro jogo, após, né, ele ver aquele sonho dele ir embora para a Europa, não se concretizar, ele foi muito bem no combate, errou apenas 2 dos 39 passes, né? Gente, eu vou falar para vocês, o Wesley para mim é um bom lateral. Não é um Jorginho, sabe, não é um Leandro Peixe frito, claro, mas pode vir a ser. Ele é um menino novo, ele está começando, a torcida pega muito no pé do Wesley. O Wesley é um bom lateral. A deficiência do Wesley é muito mais na marcação, mas o Wesley apoia muito bem, precisa melhorar, calibrar melhor o cruzamento, mas é um bom jogador. Eu não sei porque esse desespero todo da torcida do Flamengo. Inclusive, eu sempre digo que nós, torcedores do Flamengo, queimamos muito os nossos crias. Por que muitos jogadores no Flamengo, eles não vingam, que vêm da base, eles vão para a Europa e arrebentam? Por apoio, gente. Apoio, né? Então o Wesley, ele fez uma jogada aqui também que arrancou da linha da área do Flamengo, tabelou com o Pulgar e Gerson, de deixar o Michael próximo de fazer um golaço. Então, eu vou dar a nota 6 aí para Wesley. Léo Ortiz, ele vem muito bem ali, depois ele foi, né, para a cabeça de área, mas na zaga foi muito bem, defendendo na construção do jogo. Ele tem uma ótima saída de bola, né? No fim do jogo, quando foi adiantado para o meio campo, como eu falei, né, ele deu mais fluidez ao time, com boa tomada de decisão. Para mim, hoje, o Léo Ortiz é muito mais o meio campo do que um zagueiro, né? Um ótimo achado, inclusive, quando no último jogo do Flamengo e Bragantino, no passado, você, poxa, o Flamengo podia contratar o Léo Ortiz. Graças a Deus não deu outra, o Flamengo contratou, né? O Davi Luiz, né? No primeiro tempo deu alguns sustos com 2 recuos, né? Ele perigoso, eu acho que ele queria fazer um gol contra. Ele estava ensaiando, ensinando o pessoal do Bragantino a fazer um gol contra. Não deu outro, os caras fizeram um gol contra, né? Ele também sofreu, né, um pouco defensivamente, né, pelo seu setor. O Bragantino atacava muito por ali, deu muito trabalho, né, o Bragantino, claro, do Davi Luiz, mas depois, no decorrer do jogo, né, ele se recuperou, né, e fez uma partida boa, né, uma partida razoável. Xande, nota para o Léo Ortiz, vou dar a nota 6, eu não dei a nota do Léo Ortiz, a nota 8. Léo Pereira, ele errou, né, alguns passos, né, assim, que eu acho que não deveriam ser errados, né. Ele errou, na verdade, 17 passes ao total, né? Também levou, né, algumas bolas nas costas, mas no final eu acho que o Léo Ortiz foi melhor do que o Ayrton Lucas vinha apresentando. O Ayrton Lucas está numa fase baixa, não está numa fase tão boa. Eu vou dar uma nota 6 aí para o Léo Pereira, ok? O Ayrton Lucas, né, ele entrou, né, ele deu mais chegada, né, do Flamengo pela esquerda, ele avança mais, né, e com isso ele tomou o time um pouquinho agressivo, né, com velocidade. Então eu vou dar uma nota 5 aí para Ayrton Lucas. O Alan, gente, eu acho o seguinte, a questão do Alan, ou o Flamengo tira o Alan, bota ele para treinar, sabe, fazer um trabalho com ele psicológico, técnico, porque ele precisa aprender a jogar futebol. O que está acontecendo com o Alan é simplesmente isso, né? Olha, foi muito mal tecnicamente, cabeceou para trás no lance do gol do Bragantino, entregou a bola nos pés de Douglas Mendes, seus companheiros não entenderam a decisão no momento que a defesa saía, deu um espaço na fogueira, trouxeram muita tranquilidade, sabe? Ele acaba com o jogo, sabe? O Flamengo, quando entra com ala, o time adversário joga com 12, o Flamengo joga com 10. Tanto é que ontem o passe do gol foi dele. Aí sabe o que é o contraponto? Ele é um cara que ele não pisa na grande área, ele não ajuda nada ofensivamente o Flamengo. Ele é incapaz de dar um passe, sabe? De dar um lançamento para um jogador lá da frente. Não vou dizer nem que é assim, mas é um meio campo mais recuado, ele não é jogador de pisar na grande área. Beleza, é característica dele. Mas ele não consegue fazer um lançamento, ele não consegue fazer uma invertida. É um jogador completamente nulo no Flamengo. Xande, qual a nota para o Alan? Eu não dou 0 para ninguém, porque vai ter um imbecil que vai dar, né, 9, sei lá.
Vou dar uma nota 1 para o Alan. Eu já falei, o pessoal do Atlético Mineiro deve estar rindo e muito da nossa cara por ter comprado o Alan, eu acho que foi 9 milhões de euros. Everton Araújo, né? O Everton Araújo entrou, mas sem nota, não tem como, né? Da nota foi muito pouco. O Pulgar, ele foi muito bem no jogo, né? Um jogador inteligente, né? Fez uma partida muito sóbria, no aspecto tático, buscou a verticalidade o tempo todo, um bom passe, é um jogador muito bom. Vou dar uma nota 7 para o Eric Pulgar. Fabrício Bruno entrou também, mas sem nota, né? Não deu para poder. Mas é um ótimo jogador, zagueiro maravilhoso. O Gerson, ele está muito desgastado, né? Está muito desgastado, e mesmo assim foi quem ditou o ritmo do Flamengo, com bons passes, participação no gol contra o Bragantino, foi muito aplaudido, né, no final ser substituído. Jogadorzaço, vai para a seleção, merece, nota 7. O Lohan entrou, mas não vou dar nota pro Lohan não. Okay? O Misha, onde foi a estreia do Misha, né? Voltou com muita eletricidade, como sempre, muita velocidade, eletricidade desde o primeiro minuto. Ele fez um gol de oportunismo, num belo peixinho. Poxa, ele pequenininho entrou por trás do jogador ali, pá, bateu, foi muito bom mesmo, roubou bola, se mexeu demais, atuou pelos dois lados, como eu falei lá no início, lá e cá, né? Na recomposição também ajudou muito. Cara, o Michael é demais, né? No final ele cansou, no segundo tempo ele já estava meio cansado, normal, fez uma viagem estressante, tudo, nessa semana de coisa, mas ele vai se soltar, vai ver. Agora o meu problema é o seguinte, o Michael tá vindo com DNA de Jorge Jesus. Michael, pode escrever o que eu tô falando, tá com DNA do JJ. A questão é, em quanto tempo que o seu Tite e o cara de raquete vão estragar o Michael? Pra botar um jogador apático, um jogador sem vida, um jogador triste, um jogador sem brilho, um jogador que entra pra querer empatar. Em quanto tempo? Só tô esperando ver. Misha, é pra chutar pro gol, não, Misha, volta. Só tô esperando. Xande, nota pro Misha, 9. Bruno Henrique, BH, né? BH ontem não foi muito bem, né? Jogou como centroavante ontem ali, mais ou menos fazendo falso 9, mas não foi tão bem, né? Em alguns momentos fez um pivô ali, né? Manteve o passe do Flamengo ali no campo, né? Tentou alguma coisa, mas ontem eu não gostei muito do Bruno Henrique, não. Vou dar uma nota 5. Luiz Araújo, cara, assim, difícil falar quem foi melhor, né? O Misha ou o Luiz Araújo, né? Depois eu vou falar. Jogou demais. Foi o líder de desarme do time ao lado do Pulgar, com 3, participou diretamente dos 2 gols. No primeiro drible seco em John, o ótimo cruzamento de pé direto para Michael. No segundo, né, um gol, né, um belo drible, foi lá no finalzinho da área, né, driblou e cruzou, e que o jogador do Bragantino, né, tentou tirar a bola e acabou batendo no outro. Entrou, né, muito bom. E é um jogador que ele vem crescendo, né, um jogador que você não dá muito por ele, né, ele chegou meio apagado no Flamengo, chamando ele de burrinho, mas é um cara que tem muita energia, ele entra realmente contagia, ele joga o time pra frente, né, um jogador que tá crescendo muito. Xande, com a nota do Luiz Araújo, 9, não tem como dar menos 9 pro cara, o cara jogou demais. Varela, né, o Varela também entrou, mas não vou dar nota, né, o técnico é o cara de raquete, né, o cara, não sei quem escalou aquele troço, não sei como é que foi, a gente não pode dizer, mas só dizer o seguinte, que ele, o técnico do Flamengo pra mim hoje é o cara de raquete, não é o Tite. O Tite ali apenas está ali e tal, com o nome, e assinando. Quem faz realmente tudo ali é o cara de raquete. Por isso que o Flamengo está jogando tão mal aí, pior do que a gente para e pensa, né? Como eu ouvi o cara falar ontem, é verdade. Diz assim, olha, o Tite é um técnico da década passada. Ele foi para a seleção, parou na seleção, né? A seleção foi aquela água toda, parou, e hoje o Flamengo está aí perdido. Muito bem, meus queridos. Vamos falar um pouquinho aqui só de estatística para a gente encerrar aqui e vou dar o craque do jogo. Estatística do time. Flamengo chutou 13 chutes aleatórios, o Bragantino 12. No gol, o Flamengo chutou 7, o Bragantino 2. Posse de bola, Flamengo 56%, o Bragantino 44%. Passes, 465%, 465 passes e o Bragantino 364. Precisão de passe, 84% do Flamengo, melhorou. Tem que chegar a 90%. E o Bragantino 80%. Faltas, 13 do Flamengo e 12 do Bragantino, um cartão amarelo para cada lado. Muito bem, meus queridos, aí me pergunta, Xande, qual é o craque do jogo? O craque do jogo para mim é o Michael. Eu botaria Michael e Luiz Araújo, né? Mas como o Michael tá voltando, vou pedir licença ao Luiz Araújo aí e dar o craque do jogo para o Michael. E arbitragem, Xande, você não falou, arbitragem, eu vou dar uma nota. Nota 1. Tá ótimo, né? Até aquele deu aquele cartão amarelo pro BH, eu acho que não era o jogo para cartão amarelo, mas ele acabou dando. Ainda bem que não fez lambança igual no último jogo, tá certo? Então, meus amigos, é o que tinha para falar com vocês hoje aí. Olha, beijão no coração a todos aí. O Flamengo aí vai pegar quarta-feira o Bahia e vamos ver, né, se a gente consegue ir lá na Fonte Nova trazer um bom resultado. 1-0 é um ótimo resultado, tá certo? Então, um forte abraço a todos aí, Deus abençoe e fui!